Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos ao nosso feedback e correção das atividades número 1 do terceiro bimestre da disciplina de Geografia. Nossa aula teve como tema Economias de Transição e a Indústria Planificada. Até o momento em que estou fazendo a gravação deste feedback, 34 alunos participaram dessa atividade. Desses 34, 6 alunos erraram todas as questões e 11 alunos acertaram todas as questões. Teve alunos que acertaram apenas uma e teve alunos que acertaram apenas duas, certo? Dependendo de qual questão eles acertaram ou erraram, obtiveram pontuações diferentes, conforme pode ser mostrado nesse gráfico. A turma que obteve o maior índice de participação foi o segundo ano D da manhã, com 23,5% da participação na atividade. Em segundo lugar, nós tivemos o segundo H da tarde com 20,6% das respostas. O segundo ano C e o segundo ano F foram as turmas que obtiveram a menor participação, certo? Conforme a gente pode perceber aí no nosso gráfico. Fazendo análise dos resultados, a primeira questão, nós tivemos 55% dos alunos acertando essa questão, ou seja, mais da metade dos alunos que fizeram. Foram 19 no total as respostas com índice de acerto. Nós tivemos 8 alunos que marcaram a letra B, errando aí, marcando a letra B, 23,5%. E aí apenas 3 alunos marcaram A, 3 marcaram a C e 1 marcou a letra E. Então, nós tivemos aí uma dúvida nessa questão entre a letra B e a letra D. Graças a Deus, a maioria dos alunos acertaram essa questão, mas vamos fazer análise das demais. No caso da segunda questão, nós tivemos um índice ainda maior de acertos, foram 64,7%. 22 alunos marcaram a resposta correta, a letra B, Crimeia, certo? Mas aí nós tivemos 5 alunos que marcaram a letra A, 3 marcaram a letra C, 3 marcaram a letra D e 1 marcou a letra E. Nós vamos fazer a análise das questões e aí a gente vê por que os alunos confundiram essas alternativas. Na terceira questão, nós tivemos aí 20 alunos acertando essa questão, foi um índice aí de 56,4%. Nós tivemos um empate na quantidade de alunos que marcaram a letra A, a letra C e a letra D, certo? E apenas 2 alunos marcou a letra B. Vamos fazer logo a análise e aí a gente vê o que foi que aconteceu para que os alunos errassem tanto a primeira questão, né? Foi a questão que teve maior índice de erros, e a segunda questão, maior índice de acertos. A primeira questão fala o seguinte: na aula falou-se sobre o modelo de economia planificada ou centralizada, na qual todas as decisões, o valor dos produtos, o controle do processo produtivo, o quanto as pessoas ganhavam no salário era definido por quem? Estava concentrada essa decisão nas mãos de quem? Quem era o agente na sociedade responsável por determinar o valor dos produtos, o controle do processo produtivo, as decisões sobre o processo produtivo, o que produzir, como produzir? Quem era que tomava essa decisão? E aí nós temos alternativa A, os patrões, né?
E aí a gente entende por patrão o dono do processo produtivo, o dono da fábrica. Lembrando que em uma sociedade planificada socialista não existe propriedade privada. As empresas, fazendas, terras, casas, tudo pertence ao Estado, certo? Então não existe patronato, não existem empresários, né, no sentido capitalista dentro dessa sociedade planificada. Então não pode marcar a letra A. Na letra B diz que é o mercado. A lei do mercado, ela regula a sociedade capitalista, não uma economia planificada. Portanto, a mesma coisa vale para a letra C, né? Porque a lei do mercado é a lei da oferta e da procura. A letra B e C são sinônimos. Se não é a B, logo também não é a C. E aí vem a alternativa correta, que seria o Estado. No caso aí, o Estado liderado pelo Partido Comunista é quem determina as decisões, a tomada de decisões, né, dentro de uma sociedade com a economia planificada ou centralizada. Poderia ser os operários, né? Essa poderia gerar alguma dúvida em relação a vocês, que a gente entende que no comunismo seria uma decisão tomada por todos. Mas aí está a grande diferença entre o socialismo utópico e o socialismo planejado, né? De fato, o que aconteceu. Né? Que a gente vai perceber que a decisão fugiu às mãos da classe operária, certo? Ficando aí a cargo da burocracia do Estado. Então, parabéns a quem acertou essa questão. Se tivesse feito uma análise mais aprofundada sobre o que a gente estudou na nossa aula, no comecinho da aula, em que eu chamo muita atenção sobre a característica que marca a sociedade socialista, que ela é toda centrada no controle do Estado, vocês teriam acertado mais gente teria acertado essa questão. Na segunda, nós temos o seguinte: analisando o gráfico do crescimento do Produto Interno Bruto da Rússia, do PIB, podemos perceber dois momentos críticos, com redução do crescimento, ocasionadas pela suspensão dos investimentos internacionais no país. Lembrando, gente, que esses dados, eles são do PIB da Rússia após a reabertura para a economia de mercado, né? O fim da União Soviética. Então, após o fim da União Soviética, a Rússia ela viveu sérios momentos de crise. Ela começa a se reerguer a partir do ano 2000. E aí é por isso que o gráfico aqui começa no ano 2000, certo? Quando ela começa a apresentar superávites no crescimento do seu PIB, tá bom? Mas existem dois momentos em que há uma grande crise e os investimentos internacionais na economia russa são suspensos. Aqui no gráfico a gente pode ver o ano de 2009 e o ano de 2015, quando os valores do PIB se tornam negativos. O que significa esse valor do PIB negativo? Significa que em vez de haver crescimento, houve diminuição do PIB, ou seja, a economia, em vez de crescer, ela encolheu, ela diminuiu, certo? Houve prejuízos, tá bom? Então, em 2009, foi uma crise econômica. A questão está mostrando aqui, ó. Foi por causa de uma crise econômica que aconteceu em 2009, que afetou o mundo inteiro, certo? O mercado do mundo inteiro, repercutindo na Rússia. E o outro foi uma instabilidade política que aconteceu em 2014 e, como uma consequência, como uma punição por essa instabilidade política, vários países no mundo
impuseram embargo internacional à Rússia, ou seja, elas proibiram os financiamentos, os investimentos na Rússia, comércio de serviços, comprar produtos ou vender produtos para a Rússia, certo? Alguns países acataram, outros não. Eu lembro que os países do BRICS, China, Brasil, Índia e África do Sul, mantiveram os seus negócios com a Rússia, fazendo com que ela tivesse uma certa estabilidade, né? E não sofresse como Cuba sofreu com o embargo internacional, certo? Mas a questão pergunta: qual era o nome da região que foi anexada ao território da Rússia, provocando essa repercussão na economia do país? Então, o que aconteceu? Essa crise de 2014, ela foi bastante noticiada nos telejornais. Eu sei que vocês eram, né, muito crianças ainda para se lembrar, né, do que aconteceu, né? Mas foi um ano de grandes instabilidades na política internacional, coincidindo aí com a eleição do Bush, não, perdão, do Donald Trump, certo? Nos Estados Unidos. E aí começou a gerar essas instabilidades. E aí o nome do território que estava relacionado a isso, que foi anexado à Rússia após um plebiscito, ou seja, após uma consulta popular, o território pertencia, né, tinha sido cedido à Ucrânia durante o período da União Soviética, né? A Rússia deu esse território da Crimeia para a Ucrânia e aí eles fizeram um plebiscito, como a maioria das pessoas que viviam nesse território eram russos, eles decidiram por reanexar esse território à Rússia, tá bom? Houve denúncias de que a Rússia havia induzido esse processo eleitoral de maneira a se tornar favorável para si. A Ucrânia perdeu um importante território comercial, né, interposto comercial daquela região da Ásia, e aí gerou essa instabilidade, né, política e repercutiu na economia do país. Então, a alternativa que vocês iam marcar seria Crimeia. Se tivesse Ucrânia, vocês poderiam até marcar. Por quê? Porque a Crimeia fazia parte da Ucrânia. Então, a região do conflito está na Ucrânia, tá certo? Ou até pouco tempo fazia parte da Ucrânia. Mas as outras alternativas também são de territórios que estão em conflitos com a Rússia. A Chechênia, né, a Geórgia, os países bálticos e o Daguestão. Os 4 outras alternativas aí são regiões do planeta que também têm crises com a Rússia. Entretanto, essas crises não aconteceram na data que está prevista aqui, em 2014, tá bom? A Crimeia foi o território que foi anexado em 2014, gerando uma tensão internacional, né, que culminou aí com o embargo econômico dos países da Europa e dos Estados Unidos em relação à Rússia. Parabéns para quem acertou essa questão. Na aula eu falo sobre isso de forma resumida, não tem como a gente se aprofundar muito, é muito assunto para a gente tratar nas nossas aulas, né? E o tempo é curto para a gente tratar todos eles, mas parabéns aí para quem acertou. Essa foi a questão que teve maior índice de acertos, né? Fazendo uma análise da terceira questão, fala-se o seguinte: assinale a alternativa que melhor define o que são as zonas econômicas especiais da China. Então, nós, quando falamos sobre a economia chinesa, sobre a abertura da China para a economia de mercado, apesar dela continuar com a política socialista, uma estratégia que o governo chinês teve para abrir para a entrada das multinacionais foi a criação das zonas econômicas especiais, certo? E aí as zonas econômicas especiais são
uma região geográfica de um país que apresenta como característica essa abertura para a entrada de capital internacional com o objetivo de atrair para o território uma tecnologia que o país não dispõe, porque esse era o objetivo da China, né? Atração de tecnologia importada, de tecnologia de outros países para modernizar o seu mercado, modernizar a sua produção, certo? As outras alternativas, eu tenho aqui o feedback das respostas incorretas. Então, a primeira questão fala de uma faixa situada além das águas territoriais nos oceanos, né? São zonas econômicas específicas, certo? E aí, ó, zona econômica especial e zona econômica específica são duas nomenclaturas muito parecidas. Só que uma está relacionada com a área a área marinha, o espaço marinho que pode ser explorado pelo território de um país, e o outro está relacionado com áreas dentro do território continental do país, em que pode ser ocupado por empresas estrangeiras, certo? A segunda alternativa, que diz que é um bloco regional formado por diversos países com uma liberdade na circulação de mercadorias e produtos, é a zona de livre comércio, tá bom? Então, se caracteriza aí por uma zona de livre comércio. A alternativa C fala de uma região isolada, delimitada dentro de um país, mas que atrai empresas, investimentos, principalmente relacionada à condição de tecnologia. Mas a diferença entre a zona econômica especial e a zona franca, que é essa alternativa C, é com relação à questão da integração, certo? No caso da zona franca, ela é isolada, tá certo? Ela fica uma região isolada, delimitada dentro de um país e ela é só uma, tá bom? É a única região ali delimitada, isolada, que recebe esse tipo de investimento. E não necessariamente esse investimento ele é internacional, diferente das zonas econômicas especiais. E uma região do espaço territorial em que se agrupam várias indústrias, várias sedes de indústrias, né, de produções diferentes, é o que a gente chama de zona industrial, tá bom? Então, cada uma tem um conceito que está relacionado, certo? Com essa parte de economia, mas são coisas diferentes, tá bom? Parabéns para quem acertou essa questão. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade sobre o processo de industrialização, mas aí o nosso foco vai ser os países subdesenvolvidos ou emergentes, no caso, que são os países que tiveram uma industrialização tardia. Vamos falar sobre o caso do Brasil, né, e outros países que tiveram um modelo de industrialização por substituição de importações. E também sobre os países que adotaram o modelo de plataforma de exportação, como os países que compõem o grupo dos tigres asiáticos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.